Boa noite, gente. Sejam bem-vindas à palestra. O tema hoje, nossa oficina de saúde, é saúde da mulher. É um prazer estar aqui para conversar sobre uma coisa tão importante na vida de todas nós. E como é um tema que abrange muitas coisas, eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada fase da vida da mulher e as principais complicações, os principais problemas que a gente tem que ficar de olho e cuidar nesse período. Tá? Então, para começar, em relação ao acompanhamento de rotina, qual que é o momento ideal da mulher começar o acompanhamento no ginecologista? O ideal é começar o quanto antes, no começo da adolescência, na época da puberdade, entre 13 e 15 anos, mais ou menos. Nessa fase é importante porque tudo começa a mudar. Então, é importante o médico conseguir orientar essa mulher sobre as alterações do corpo, sobre os órgãos femininos, sobre higiene, cuidados pessoais. É muito importante também orientar em relação à menstruação e aos ciclos, que a gente sabe que não são fáceis, principalmente no começo. E é importante também aconselhar sobre anticoncepção. É um tema, às vezes, que a gente tem dificuldade de abordar com os filhos, mas é muito importante conversar sobre isso. E de prevenção também de doenças sexualmente transmissíveis. Então, é muito importante, nessa época, nessa idade, ter uma boa relação do médico com o paciente, para conseguir dar conforto, segurança, tranquilidade, porque o ginecologista acaba sendo o médico da mulher. Então, se ela tiver uma pessoa com quem ela pode conversar, as coisas tendem a fluir de uma forma mais tranquila ao longo da vida. A puberdade é um momento muito estranho na vida de uma adolescente. O corpo começa a mudar muito rápido, tudo começa a desenvolver de uma hora para outra, e é muito comum sentir vergonha. Principalmente porque tem algumas meninas que começam um pouco antes, e os meninos são sempre um pouco mais atrasados nessa hora. Então, nessa fase, é legal saber cuidar e orientar a sua filha, né? O que é normal e o que não é. Então, o peso e a altura começam a aumentar lá pelos 10, 15 anos de idade. Nessa mesma fase, começam os primeiros sinais de desenvolvimento das mamas. Os pelos púbicos e axilares começam a aparecer um pouquinho depois e a menstruação costuma descer entre 11 e 14 anos. Isso seria o que é considerado normal. Chama atenção, principalmente em alguns casos, que começam muito cedo. Então, se a criança, principalmente quando tiver menos de 8, menos de 9 anos, começar a apresentar algum sinal de desenvolvimento sexual, precisa passar numa avaliação com o ginecologista. Pode ter alguma alteração hormonal ou alguma alteração do corpo que tenha desencadeado esse processo antes do tempo esperado. Tá? E aí tem a menstruação, que no começo é muito difícil, as meninas ficam realmente muito ansiosas, porque tem a TPM, que é um avalanche de emoções. É comum ficar muito sensível, muito irritada, muito triste e, às vezes, muito ansiosa. Normal também sentir dor de cabeça, dor nas mamas, ficar um pouco mais inchada, até ganhar um pouco de peso. E o apetite. O apetite a gente sabe que aumenta, a gente morre de vontade de comer doce, qualquer coisa que parece ter muitas calorias faz bem. Tá? E aí, desceu a menstruação, esses sintomas da TPM vão embora. E aí vem a cólica. E a cólica pode ser, às vezes, bastante desagradável. Geralmente, o que a gente vai sentir é uma dor mais em peso aqui na parte inferior do abdômen ou na parte inferior das costas. Geralmente melhora com medicações comuns, mas, infelizmente, tem meninas, principalmente no começo, que sentem muita dor, que precisam, às vezes, procurar o hospital para tomar medicações mais fortes. O que precisa chamar a atenção também da mãe ou da adulta é a questão da irregularidade da menstruação. Nos primeiros anos, é muito comum ela ser um pouco irregular. Os ciclos são mais longos, às vezes fica meses sem descer. E isso é normal, até o corpo conseguir atingir a sua maturidade na produção aí dos hormônios ovarianos. Na vida adulta, a gente sempre precisa investigar. Alguma alteração hormonal, como, por exemplo, o hipotireoidismo, pode desencadear alterações na menstruação, ou a síndrome do ovário policístico, que a gente vai conversar a seguir. A síndrome do ovário policístico, que é conhecida como SOP, é uma síndrome caracterizada pelo aumento da produção de hormônios masculinos no corpo da mulher. E por causa desses hormônios masculinos que os sintomas eles podem aparecer. Os cistos ovarianos são comuns, não são cistos grandes, são pequenos cistos que ocupam grande parte do ovário. O sintoma mais importante seria realmente essa irregularidade da menstruação, de ficar 2, 3, às vezes 6 meses sem menstruar, por causa da doença. As pessoas com ovário policístico têm a pele mais oleosa, têm mais tendência à acne e também têm mais tendência à obesidade e à resistência à insulina.
E a resistência à insulina é um problema porque pode desencadear um diabetes e pode virar uma síndrome chamada síndrome metabólica. Outro problema que vem do ovário policístico é a infertilidade, porque se eu não tenho ovulação, se o meu ovário não funciona, eu tenho dificuldade para engravidar. O diagnóstico geralmente é feito conversando com o paciente e fazendo o exame físico. O médico vai pedir alguns exames, principalmente hormônios, para ver se tem algum desequilíbrio e principalmente para ver se tem um aumento dos hormônios masculinos. E o ultrassom transvaginal vai complementar esse diagnóstico com os pequenos cistos que ocupam todo o ovário. Tem mulheres que fazem ultrassom de rotina, que encontram esses cistos, mas que não têm sintomas nenhum, e isso pode acontecer. E não é nenhum fator que precisa de preocupação maior ou de tratamento específico, só acompanhar. A prevenção dos sintomas, principalmente da resistência à insulina e da obesidade, a gente faz com dieta e com exercício físico. Quem tem já uma tendência a diabetes, a hipertensão, sempre tem que manter um bom controle dessas doenças. E o tratamento da SOP depende muito do sintoma e de qual que é o seu objetivo. Então, o sintoma que mais incomoda é a menstruação, que nunca sabe quando vai descer, a gente pode ajudar a controlar com anticoncepcional. Se o problema é a pele, que está muito oleosa, com muita acne, os anticoncepcionais são ótimos também para tratar. Agora, se eu estou com dificuldade para engravidar, se eu estou desenvolvendo uma diabetes, aí eu preciso fazer atividade física, fazer dieta para diminuir a resistência à insulina. E, em alguns casos, até medicações como a metformina podem ajudar a tratar. Em último caso, quando o principal problema é a infertilidade, a gente parte para a indução da ovulação. Então, faz o acompanhamento com o médico especialista em reprodução para a gente conseguir programar a gestação. Outro problema muito comum, que acaba deixando bastante ansiosa a mulher quando recebe o diagnóstico, são os miomas. E os miomas não precisam realmente de cuidados especiais. Eles são tumores benignos, eles não vão evoluir para câncer. E o sintoma que eu tenho do mioma depende muito de onde ele está localizado. Depende se eu tenho 1, se eu tenho 3, se eu tenho 10. Pode ser que eu não sinta absolutamente nada, mas eu posso ter alguns desconfortos também. Então, posso ter um aumento do fluxo menstrual e das cólicas, dependendo de onde ele estiver. Então, esses miomas que ficam mais na parte interna do útero, ou quando eles são muito grandes e o meu útero fica muito volumoso, acaba realmente sangrando um pouco mais na menstruação. E quando o fluxo é forte, a cólica também é mais intensa. Tem a questão da infertilidade, nos miomas que ficam próximo aqui à região da trompa uterina, da tuba, que podem dificultar a passagem do espermatozoide ou do óvulo. E nos que ficam muito volumosos, tem um aumento do abdômen, uma sensação de desconforto, às vezes de peso. O tratamento depende também de qual que é o sintoma e do que está acontecendo. Ele pode ser tratado com medicações, pode ser um tratamento clínico, em alguns casos precisa de tratamento cirúrgico, ou tirando o mioma, ou, nos casos mais graves, tirando todo o útero. Um assunto importante também de hoje é a questão da higiene íntima. É uma coisa simples que a gente acha que sabe direitinho como fazer, mas vocês vão ver que tem várias coisas diferentes que a gente precisa tomar cuidado. Por que é tão importante? Porque o uso das roupas íntimas, de absorventes, o sangue da menstruação e até alguns produtos que a gente usa que não são dos mais adequados, causam irritação. Podem causar alergia e podem causar os corrimentos que às vezes são bem desagradáveis. A área que a gente precisa higienizar, qual que é? Toda a região genital, desde o monte púbico até a pele, as coxas e a região perineal, e sempre interior dos pequenos e grandes lábios, e evitar sempre a introdução de substâncias dentro da cavidade vaginal. A frequência de higienização no clima quente seria de 1 a 3 vezes ao dia, porque a gente transpira muito. No clima frio, não precisa ser tantas vezes, pode ser 1 vez ao dia, que é o suficiente. A técnica correta, no banho, com água corrente, com produtos que são adequados para a higiene íntima, movimentos circulares na região genital, sempre para evitar o contato do conteúdo perianal com a região vaginal. Então, a gente faz um movimento circular para evitar que misture um lado com o outro e secar sempre com muito cuidado. Toalha de algodão, toalha sempre limpinha, sempre seca, para não agredir a pele e também para não deixar com muita umidade. Tipo de produto, tem vários. A gente vê nas farmácias, cada vez tem uma marca nova de produtos de higiene íntima. Qual que seria a melhor? Aqueles líquidos, de preferência com menos corante e menos perfume possível, que vão causar menos reação alérgica.
O tempo de higienização, o ideal é não passar dos 3 minutos. É muito tempo, né? 3 minutos no banho para fazer higiene, mas não é legal a gente passar, porque acaba tirando um pouco a umidade natural da pele e fica muito ressecado, que também gera bastante desconforto. E agora, para cada situação, um cuidado diferente. Depois da relação sexual, preciso tomar banho e eu preciso lavar a área genital externa com água e com os produtos de higiene. No período menstrual, eu preciso tomar mais cuidado e fazer com mais frequência essa higiene, porque o próprio sangue, o absorvente, principalmente aqueles que têm a película plástica externa, e a secreção que a gente produz causam irritação. Tem muita gente que tem alergia, que fica machucada na época da menstruação por causa disso. Então, a gente precisa lavar com um intervalo um pouco mais curto e mais vezes ao dia. Na pós-menopausa, eu já preciso fazer menos higiene, lavar menos vezes ao dia, porque depois da menopausa fica mais seca a pele. E se eu lavar muitas vezes, a minha pele vai ressecar mais e vai gerar mais desconforto. Nas crianças, durante o banho, claro, sempre fazer a higiene e depois de cada evacuação. Sempre tomando cuidado com a questão da umidade, deixar sempre bem sequinho, por causa da questão da fralda, do contato, a chance de ter alergia é maior, então sempre tem que deixar bem sequinho. Depois da atividade física, também precisa fazer higiene, porque o suor que a gente produz durante a atividade, quando ele fica em contato com a nossa pele, também causa irritação. E, por último, uma situação também diferente, que é pós-depilação, que a pele fica irritada, ela fica seca e, às vezes, aparecem aquelas foliculites que são bem desconfortáveis. O que pode ajudar bastante nesse período é fazer banho de assento com algumas substâncias naturais, como o chá de camomila, que funciona como um anti-inflamatório. Então, nessas primeiras 24 horas depois da depilação, alivia bastante esse desconforto e diminui o risco de ter foliculite. Outros cuidados que são importantes para manter a saúde, né, da região genital é o uso de roupas mais naturais, que seriam as roupas de algodão, evitar roupas muito sintéticas, que deixam a região muito abafada e muito úmida, que pode aumentar o risco de corrimentos. Usar os absorventes externos fora do período menstrual não é recomendado, principalmente os que têm a película plástica, que não deixam a pele respirar. Agora, tem mulheres que transpiram muito, às vezes perde um pouco de urina, ou tem uma secreção vaginal mais intensa, aí você se sente mais segura usando algum tipo de protetor. E pode usar aqueles protetores diários, porque eles não têm a película plástica, eles têm aquela película que é mais suave de algodão. Mas não pode esquecer que tem que trocar a cada 4 horas para manter sempre a região o menos úmida possível. Trocar as roupas íntimas pelo menos uma vez ao dia, e, quando possível, dormir sem calcinha ou dormir com uma roupa mais larga para manter a região mais fresquinha, mais ventilada. Outro assunto importante na vida da mulher, que a gente escuta falar bastante, é o câncer de colo do útero. E, infelizmente, ele ainda é uma das principais causas de morte no sexo feminino. Tá? A principal causa do câncer de colo de útero é a infecção pelo HPV. E o HPV é a principal doença infecciosa que a gente adquire durante a relação sexual. A maioria dos casos de HPV se resolvem espontaneamente. Muitas vezes eu nem sei que eu tive contato, porque o meu corpo conseguiu combater essa doença sem manifestar nenhum tipo de alteração. Mas ela pode também causar as lesões que viram câncer. Então, o câncer de colo ele começa com uma lesão precursora, uma lesão superficial, que a gente consegue diagnosticar fazendo os exames de prevenção e tratar. E, na maioria dos casos, esses cânceres iniciais são facilmente tratados e curáveis. Agora, se eu não souber que eu tenho, se eu não tratar, se eu não fizer os exames para acompanhar isso, eles podem evoluir com um tempo para um câncer de colo de útero e o tratamento acaba sendo bem mais complicado. E o problema do câncer de colo é que, no começo, a gente não sente nada, não tem sintoma nenhum. Quando eu sentir alguma coisa, provavelmente essa doença já vai estar mais avançada. Aí pode aparecer o sangramento, fora da época da menstruação, pode aparecer corrimento com odor desagradável, até mesmo dor na região pélvica ou dor durante a relação.